Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje falaremos sobre o filme da Barbie. O que podemos aprender com ele? Pedimos que você abra seu coração para ouvir o que temos para falar. Não estamos querendo atacar ninguém, nem nada, só compreender a ideia, tá bom? Veja que o propósito é extrair alguma coisa. O que podemos entender disso? Tá legal? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, se sintam ofendidos, vocês podem conversar que nós esclarecemos. O propósito é apenas trazer aí para o consciente. Tá legal? Tudo bem. A ideia que há por trás. O contexto da história que acontece ali no filme se orienta pelas aparências, aquilo que vivemos sem termos consciência, uma ideia bem explicada e explorada no mito da caverna de Platão. Para quem estuda filosofia, o mito da caverna se baseia nas sombras que são projetadas pela fogueira. Então, as pessoas lá acreditam que aquelas sombras são a realidade. Mas veja que o indivíduo acredita nisso quando ele ainda não entendeu o que está acontecendo. Então temos que partir desse princípio, desse pressuposto, de que toda pessoa que está adormecida, por assim dizer, é porque ela não tem plena consciência do que está acontecendo. E isso se move por N fatores. E é interessante nós termos isso em mente para conseguirmos realizar esses trabalhos espirituais ou até mesmo pela humanidade de trazer educação. Porque se acreditarmos que a pessoa está fazendo isso por maldade, nós vamos nos sentindo desmotivados, né? Ah, porque se tudo está perdido, quem sou eu para fazer alguma coisa? Não adianta nada. Então, temos que compreender que a maldade tira a consciência. Então, a pessoa está satisfazendo desejos, paixões, tudo bem, isso é um fato, não tenho o que dizer. Mas veja o porquê. Por que ela está fazendo? Então, mais importante do que é por quê. Então, temos que buscar esses motivos. E se começarmos a analisar, percebemos que é uma falta de informação, né? Não houve alguém que explicasse, que orientasse, que educasse. Então, como que a pessoa vai conseguir se orientar? Ela está buscando um destino sem um mapa, ela não sabe nem para onde ela vai. Então, veja que isso é importante para começar. Toda pessoa que está submetida a isso, na maioria dos casos, ela não sabe, né? Pelo menos no primeiro momento. Podemos perceber o que acontece quando um sonho se transforma em fantasia e desestabiliza a percepção de realidade que o homem tem ou deveria ter de si e do seu entorno. O sonho, ele é muito importante porque ele molda o que vamos fazer para chegar até lá, né. Então eu tenho um ideal ali, alguma coisa que eu quero fazer, então sonhar com isso me permite me adaptar, me adequar para conseguir concretizar esse sonho. Mas se esse sonho só fica dentro da minha cabeça, ele começa a gerar um fluxo repetitivo, aí entra a fantasia. É uma desconexão com a realidade. Aquilo nunca é manifestado, seja por preguiça, seja por falta de possibilidade, seja por algum impedimento que a natureza trouxe ali, mas o fato é que, ele não consegue se realizar na matéria. Então veja que esse filme ele explora muito isso, né, o mundo de Barbie. Que é aquele mundo perfeito, onde todos se dão bem, onde todos, se submetem ali a coisas para causar uma boa impressão. Uma coisa que acontece bastante no filme é que eles falam "Oi Barbie" para todas, porque todas são Barbie, assim como os Ken, né, todos são Ken. E isso também se reflete muito na nossa sociedade, que é a massificação. A pessoa, ela perde o senso e até mesmo o interesse de ter uma identidade própria, ela segue tendências. E também entendemos que as pessoas fazem isso para se sentirem aceitas. Então, veja, você que estuda espiritualidade ou que estuda essas questões da natureza, se você tenta trazer uma visão diferente, as pessoas não vão receber muito bem, pelo menos não no geral. Eu vi um filme também da Star Plus, vou começar a recomendar filmes aqui, Jantar com Beatriz, que é um filme é um pouco dramático, mas a história é interessante, porque mostra como que ela vai contando as coisas, vai tentando trazer ali uma compreensão, e as pessoas não estão ligando, porque estão totalmente hipnotizadas
pelo poder, pelo dinheiro, pela ganância. Aí começamos a entender. Olha a importância de ter uma mente lúcida. Nós entendemos a diferença do pecado e do pecador. O problema não é o dinheiro, o problema não é o recurso, o problema é o indivíduo que não tem maturidade para lidar com aquele recurso. Então, saber disso também é importante, porque para a gente não acreditar que dinheiro é sujo, para não acreditar que política é corrompida. O que é corrompido é o ser humano que está regendo aquilo. Então, são duas coisas bem distintas. Falando da questão do filme, então veja, a falta da identidade. Ninguém mais sabe quem é, ou ninguém se importa com isso, pelo menos. Mas o Ken, ele começa a se incomodar de ser mais um ali naquele meio. Tanto que vai correndo ali a rebeldia que ele tem, a revolta que ele tem, buscando a aprovação da Barbie. Então, nós percebemos ali que é um movimento. E veja que ele tá tão preso no fascínio que ele tem obsessões. Ele é obcecado pela Barbie. Só que ela chega num ponto ali, quando ela vem para o mundo real, que ela acorda, ela começa a perceber o que está acontecendo. E ela orienta ele a ele se buscar, a não acreditar que ele depende de alguém ou de alguma coisa. E é também o que os filmes estão fazendo, porque estão percebendo que a sociedade está ficando mais consciente. Então veja como que os filmes eles estão mudando o enredo, estão mudando o desfecho para prender a nossa atenção, para explorar nossas emoções. Então, coisas que eram faladas nos anos 2000, hoje, se você coloca um adolescente para assistir, ele não vai se interessar, porque não existe aquela ressonância de aprendizado, porque hoje nós estamos mais expandidos. Então temos que entregar algo à altura, não é? Ou algum desejo à altura também para manter a atenção. Quem tem conhecimento explora bem isso, né? As semelhanças entre os filmes. Eu ia tentar trazer aqui cenas mesmo de vídeo, mas eu não consegui, acho que as limitações desse programa que eu uso para fazer edição, fazer vídeo, mas não consegui fazer, infelizmente. Aí eu acabei trazendo aqui dois prints, né? Não sei se você tá ouvindo aí só o áudio ou tá assistindo aí com a gente, mas veja que ambos exploram como o ser humano é capaz de se alienar da realidade em prol dos prazeres e delírios, sejam íntimos, sejam sociais. Aqui no primeiro filme temos o Matrix, de 1999, que tem ali o Morpheus segurando a pílula amarela, a pílula vermelha e a azul, né? Trazendo aquela escolha pro Neo. Você vai ver a realidade ou você vai voltar pra tua vida normal. E a Barbie, ela tá ali segurando um salto e uma sandália, pra mostrar se ela vai querer descobrir a verdade ou se ela vai querer ficar na fantasia. Veja que os dois filmes foram feitos pela Warner Bros. Eu achei interessante isso também. É curioso, né? E nós vemos que a Barbie pensou diferente, porque nós já estávamos acostumados dos filmes trazer aquela, não, vamos saber a verdade. A Barbie eles já mudaram para prender a nossa atenção, para não tornar aquilo previsível. Então a Barbie falou, não, eu quero continuar no mundo da fantasia, eu não quero descobrir a realidade. E a outra vai mostrando para ela, ó, você não tem como continuar onde você está, é, sem você ter que tomar alguma atitude, sem que você tenha que interferir em alguma coisa, porque ela explica que a pessoa que brincava com a Barbie, ela estava se tornando muito humana, né? Ela estava deixando a perfeição de lado, porque a criança, quando ela brinca com a boneca, ela acredita naquela, ela compra aquela ideia mesmo sem perceber. E a boneca no filme, ela estava recebendo essa interação. Então a Barbie teria que buscar a menina que brincava com ela para poder mudar o pensamento da menina e tentar trazer ali uma compreensão. E no decorrer do filme é interessante porque nós percebemos que a Barbie ela estava tão adormecida que ela não percebia o que ela estava fazendo. Tanto que teve ali uma adolescente meio rebelde que foi discutindo com ela, e mostrando para ela como que ela não era o que ela pensava. Então ela passa ali por uma catarse, né? Ela chora, ela fica mal com aquilo, que ela percebe, ela cai em si. E ela vê que realmente não é tudo o que ela pensava. Então nós vamos acompanhando isso. A questão do rosa, eu me lembro que pela questão das cores, a cor rosa, o azul mais claro, eles lembram muito cores infantis, tanto que é por isso que é muito explorado em roupas. Então veja que o filme todo, ele é para puxar esse lado criança. E esse filme, pelo que eu percebi, pelo menos, ele é mais destinado a mulheres mais maduras, não é mais muito para criança, porque a criança não vai entender nada, porque é muita explicação, muita conversa.
Então nós vemos que o foco aí foi para a mulher, para ela perceber, para ela acordar, né, para o que está acontecendo. E, claro, para homens também não quer dizer que não seja, mas nós vemos que a história ela pega muito nisso. Acorda, observa o que está acontecendo. Você está presa numa rotina, você está presa numa vida ali que você nem sabe como você foi parar. E nós vemos muito isso também em atendimento, quando nós conversamos com alguém de relacionamento, né? É o primeiro da lista. Você pergunta, mas como que chegou numa situação dessa? A pessoa, mas sei lá, né? Foi deixando levar. Então, quer dizer, cadê a consciência? Onde estava a consciência aí? Aí nós vamos percebendo, não tem que culpar. Falar, a vida tá assim porque você não percebeu. Não percebeu por quê? Porque ninguém explicou. Então veja, pessoal, nós temos que ter um tato para poder fazer esse trabalho espiritual. Não é uma coisa que dá para chegar e dar tabefe. É claro que em alguns casos ali cabe, mas na maioria dos casos os guias sempre falam isso, ó, fale com respeito, fale com dignidade, não desrespeite ninguém, não cause ali uma sensação de que você está impondo uma verdade ou de que você é perfeito. Então é um trabalho aí que é complicado, né. E nessa questão do filme nós vamos percebendo essas ilusões, para nos ajudar no dia a dia até, né. Agora esse é um slide que eu acredito que vai pegar, né, porque eu lembro que teve alguns inscritos que mandaram mensagens aí uma vez que eu fiquei até um pouco falei: "Ué gente, eu achando que estava falando de uma forma bacana, a gente que não, né, diversidade do ser humano, mas enfim, faz parte da vida". O feminismo e o machismo. Antes de mais nada, é importante considerarmos que a etimologia da palavra. E adoramos lembrar por que as palavras foram criadas. Aconselhamos vocês a fazer isso. Estamos falando uma palavra ali, vamos pesquisar o que, que significa isso. Será que é realmente o que eu estou tentando expressar? Porque nós perdemos muito significado. O sufixo ismo, né, termina a palavra ali, ele tem o propósito de designar conceitos de forma geral, como tabagismo, alcoolismo, extremismo, transformando o termo em uma prática ou doutrina. Então, feminismo é pegar o feminino e transformar em uma doutrina. Machismo, pegar o macho e transformar numa doutrina. E eu acho interessante como que até a palavra o feminismo vem de fêmea, né, feminino, e o machismo vem de macho, né? Então, veja que por um momento isso nos lembra um pouco um estado meio, como eu posso dizer, regredido da consciência, porque não está falando de homem e de mulher, está falando de macho e fêmea, né, de feminino e de masculino. Então, se nós pararmos para pensar na palavra em si, talvez esse conceito ele precise ser revisado para ver se ele realmente está sendo como esperado. Na natureza, encontramos o princípio do gênero, o que significa que se trata de masculino e feminino, não necessariamente de homem ou de mulher. Isso também é uma coisa que dá muita controvérsia nos grupos do Átomo, né, no Telegram. Veja, pessoal, nós falamos o seguinte: o campo vibratório ele exige polaridade, né? Planeta Terra tem o campo magnético, polo norte, polo sul. Veja que cada existência individualizada tem um corpo. Então, o planeta tem um corpo, nós temos um corpo, os animais têm um corpo, as plantas têm um corpo. Quanto mais complexo é esse corpo, mais complexa é o mecanismo de funcionamento. No caso do ser humano, nós temos o gênero masculino e feminino. Todas as existências têm isso, mas cada uma se expressa de uma forma. Então, veja, o ser humano, no meu caso, por mais que eu esteja num corpo de um homem, um corpo masculino, o masculino provê. Então ele traz ali a lógica, a compreensão, a educação, a expansão, a socialização. Então fazer novos amigos ali. E veja, o feminino ele acolhe. Então ele ouve, ele torna aquilo mais belo, ele harmoniza, ele pacifica, ele tem aquela questão da diplomacia, de saber falar. Então falamos até na questão do mapa. Inclusive, se você pensa em fazer seu mapa, nós fazemos o mapa. O link está na descrição, mapa astrológico, 12 casas, ali para ajudar a gente na vida. Enfim, na questão aí, nós percebemos, quando nós crescemos, se nós não temos um feminino para considerar quem está à nossa volta, nós explodimos, saímos aí varrendo tudo, machucando tudo. Então os dois têm que trabalhar em conjunto. Então veja que isso vai muito além do que se imagina. Se nós temos uma mulher que é muito prática, muito trabalho, mais falar do que ouvir, fazer muitos amigos, ela está sendo mais
masculina, ela tá sendo yang, que é o que fala mulher-homem, né? Tanto que tem muitos homens que gostam de mulheres assim, porque são empoderadas, porque gostam do que eles gostam, porque existe uma afinidade. E homens, quando eles são muito acolhedores, eles ouvem mais, eles arrumam mais, consertam mais, isso entra essa questão do feminino. Então, tem homens que são mais femininos, que conseguem ter mais compreensão com mulheres que também se identificam com o feminino. Então, veja que isso transcende estar num corpo de um homem ou de uma mulher. Estar num corpo de um macho ou de uma fêmea na questão animal. Isso vai da essência, como que a pessoa se expressa. E nós também falamos no mapa, né? Ó, se você tem muito yang, muito masculino, então como que você compensa? Ouça mais, observe mais, pense bem para falar, não fala tudo que vem na telha. Não quer dizer que você não possa falar, mas encontre uma forma bacana de expressar a tua ideia. Então aí você vê o conjunto, como que as coisas agem juntas. E aqui também achei interessante que eu já estava pensando em gravar esse vídeo e eu estava conversando com o Felipe, que é um consulente, e ele né, enfim, ele tem ali as questões dele ali, a gente estava falando sobre isso, né? Machismo e feminismo. Veja, pessoal, não tome isso como uma verdade, mas vamos observar aqui, tá legal? Hoje, temos muitos homens pregando ali a verdade deles, muitas mulheres também fazendo isso. Então, assim, se você tem uma mulher empoderada que quer impor a vontade dela, impor os direitos dela, impor o que ela acredita, ela tá sendo feminino ou ela tá sendo masculino? Mesma coisa o homem. Se o homem tá impondo a vontade dele, ele tá sendo masculino ou tá sendo feminino? Se o homem tá se anulando, se ele tá se esquecendo para poder atender totalmente a esposa, atender totalmente a mulher, ele tá fazendo o quê? Ele tá sendo totalmente feminino, ele não tá expressando o potencial. Então veja que eu não tô dizendo aqui que tem que ser mais masculino, tem que ser mais feminino. Eu tô dizendo aqui que tem que ter equilíbrio. Você pode expressar a tua ideia, igual eu tô fazendo aqui, eu tô expressando uma ideia, mas eu tô encontrando uma forma de falar para não soar agressivo, para não ofender ninguém, ou pelo menos tentar fazer isso. Então veja que tem como fazer. É possível. E hoje em dia, há de convirmos que a nossa sociedade está muito frágil. Tudo que você fala, você tem que pôr açúcar, tem que pôr confete, senão a pessoa se ofende. E muitos inscritos falam: Ah, Eduardo, mas você dá muita volta para falar. Falo, gente, não, eu tô seguindo as regras ali, né? O pessoal, a espiritualidade fala o que eu tenho que fazer e eu só obedeço, eu não fico questionando, mas eles falam muito isso. Pensa bem nas palavras, porque se alguém se ofender com o que você está falando, vai causar um efeito reverso. Então, eu não entendo por que que eles falam algumas coisas, mas eu tô ouvindo, eu tô seguindo, porque eu entendo que aquilo faz sentido. Porque é verdade. E no começo, quando eu comecei a ter essas orientações deles, eu não entendia nada. Eu falava, mas como? Como assim tem que ter jeito pra falar? Porque eu não tinha papas na língua, eu falava. Ele pegou e falou assim: olha, elogia o teu cachorro gritando. E eu lá, eu te amo, cachorro. E o cachorro ficou com medo da minha voz. Aí eles explicam: o cachorro não se orienta pelo que você fala, ele se orienta do jeito que você fala. Os animais são assim, que se você chega ali bufando, respirando fundo, mostrando os dentes, eles vão se intimidar. Se espelha nisso, meu filho. Tá bom, entendi. Então, quer dizer, eles têm que desenhar. No começo, eles tinham que desenhar para eu entender aquilo que eles estavam falando. Então, o que que eu estou expressando aqui? Que isso são extremos. São extremos. Não tem como impor alguma coisa para alguém. Se alguém chega e tenta impor a vontade sobre mim, eu vou erguer um muro. Eu não vou ouvir o que ela vai falar, eu vou causar conflito. Porque eu não vou estar pronto para escutar aquilo. Então tem formas. Por que que existe, por que que é tão importante conversar? Para descomprimir, para trazer a pressão ali, dizer, vamos falar do quê? Vamos dialogar do quê? Partimos do princípio de que ninguém tem a verdade, estamos todos buscando a verdade. Então, qual é o seu lado? Qual é o meu lado? Vamos entender? Mas nós fazemos isso? Não. Tudo é processo, tudo é militância, tudo é ofensa. Aí dificulta muito. Pelo menos você que está ouvindo aí, a gente sabe que entende. O feminismo e o machismo, continuando essa questão, né? O feminino acolhe, o masculino provê. Toda existência individualizada conta com essas potências, mas a identificação exagerada da consciência em um deles desequilibra a conduta. Então, é o que acabamos de dizer, né? Não vou repetir isso aqui que vai ficar repetitivo o slide. Acabei me empolgando ali, né? Aceitando o nosso lado humano.
Uma das ideias que a fantasia prega é a perfeição, né. Dei toda essa volta aqui, mas eu tô falando do filme também, gente. A perfeição, né. Matrix prega aquela perfeição de que tem os prazeres, tem as coisas ali que estão acontecendo que não é igual à realidade, porque a realidade deles não é aquela, né. A verdade absoluta é aquela comida que ninguém gosta, né, falando do Matrix. Viver no subsolo, é andar em naves, ter que ficar cuidando de sentinela. Sendo que na Matrix não, na Matrix é tudo confortável. E no filme da Barbie também, tem a Barbilândia, tudo legal, tudo perfeito, saiu de lá, opa, não é tão perfeito assim. Então veja que nós fazemos isso na nossa mente. Criamos ali uma ilusão. O relacionamento perfeito, a vida é perfeita, o trabalho perfeito, os filhos perfeitos, o cônjuge perfeito. Aí quando a vida traz a realidade, que não é, nem sempre é igual o que acreditamos, o que que acontece? Nós caímos, porque não há uma base sólida, não existe uma realidade que sustente o meu mundo. Se eu vivo de ilusão, qualquer ventinho de realidade me derruba. Então, a mente frágil, ela é frágil por quê? Porque ela não tem consciência, ela não sabe. Então, se vem ali uma crise, eu tenho que parar e pensar o que está acontecendo, para repensar na minha conduta e ver o que eu tenho que fazer. Porque se a vida está me dizendo que não é assim e eu continuo teimando com a vida, o que, que vai acontecer? Eu vou sofrer. Aí eu vou acreditar que a vida tá me castigando, que nada dá certo. Mas é importante parar para pensar, né? Nada é absolutamente bom ou absolutamente mal em uma dimensão como a nossa. Entender isso é essencial para compreender nossos medos inconscientes. Então, vamos fechando aqui dizendo para vocês duas coisinhas básicas. Ninguém que está encarnado é perfeito. Todos nós estamos sujeitos a defeitos. Nós estamos aqui tentando fazer o máximo para fazer um trabalho espiritual, mas nós tropeçamos. Tropeçamos nos medos, nos estresses, nas raivas, nas tristezas. E tudo bem, tanto quanto a queda é levantar. Levantar, levanta a cabeça, olha para os lados, vamos limpar a poeira aqui. O que que eu tenho para aprender com isso? Vamos seguir em frente. A gente chora? Chora, a gente fica mal? Fica. Mas tanto quanto isso, é a gente saber para onde a gente está indo. E tá tudo bem, tá tudo certo. A segunda coisa, a natureza não quer punir, ela quer educar. Quer dizer, isso também é uma compreensão que eu tive uma vez, eu virei e falei: "Gente, quer dizer que eu não sei ver minha vida?". Não, você não sabe, porque se você soubesse, você não estava nessa situação. Eu engolia seco aquilo, né, tá bom. Você vê, dói porque dói, porque é verdade. No fundo a gente sabe que é verdade. Então tá tudo bem, pessoal, não se cobrem, não se ofendam tanto, não fiquem criando, alimentando, nutrindo essas revoltas, essas violências verbais e físicas, se desarmem. Espiritualidade vem falando muito isso pra mim também. Desarme, chega, liberta, para com isso. E aí nós vemos ali o ego, né? Não, mas e se fosse desse jeito? Solta. Não, mas e se eu tivesse desse emprego? Para. Ah, mas e se eu entrar? Começa a falar em outra língua ali. Tá bom? Ah, beleza. Bom, pessoal, esse foi o vídeo aqui falando então sobre esse assunto. Esperamos que tenha acrescentado a você. Caso você tenha ficado alguma dúvida, queira falar alguma coisa, queira assistir outros vídeos que estão passando aqui do lado, estamos aqui por e para e com vocês, tá bom? Muita gratidão pela audiência de vocês, como sempre. Até a próxima.